Obrigado em nome de Jesus. Podem vos assentar também, para que vocês também possam meditar na beleza da palavra. Cumprimento a você que nos assiste em nome de Jesus. Uma boa noite, a paz seja convosco. A todos os irmãos, aquele que eu não cumprimentei, receba aí meu abraço em nome de Jesus. E vamos lá. Vamos ouvir da palavra do Senhor aquilo que Ele tem para falar sobre este fruto. E deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre este fruto, domínio próprio. Quando fomos sentar para falar sobre o fruto e os seus gomos. Então eu quero que você agora preste bem atenção nisso. Eu quero que você imagine aí na sua mente uma pocã. E dentro dessa pocã, ela tem 9 gomos. É assim que é o fruto. É o fruto com as suas vertentes. E você já teve o prazer de saborear os 8 primeiros frutos. 8 primeiros gomos, perdão. Você já saboreou os 8 primeiros gominhos desta pocã. E hoje, você vai saborear o último gomo, que é o domínio próprio. Talvez algum gomo aí desceu um pouquinho amargo. Às vezes acontece, a gente vai pegar aquela pocã, vai chupar um gomo e ela está azeda. Só que faz parte do processo, faz parte do tratamento do Senhor. Porque como na escola do reino nós aprendemos a obra da carne, essa eu e você já sabemos fazer automático. Mas o fruto do Espírito, o Senhor, Ele quer nos ensinar. Nós precisamos aprender. E às vezes, quando o Senhor quer nos corrigir, vai descer um pouquinho doído. E está tudo bem. Vai, de repente, ter aquele fiapinho que a gente precisa tirar. E está tudo bem. Então hoje é o último deles. E o domínio próprio, o Espírito falou ao Senhor com o pastor. E como vocês já sabem, cada um de nós que ministramos o fruto, este gomo, esta fatia, o Senhor direcionou para cada um dos seus ministros. Porém, o domínio próprio foi o único gominho que teve um pedido especial. E eu falei: Senhor, eu gostaria de ministrar o domínio próprio. E eu fiz o pedido para o pastor. Falei: pastor, eu não sei o que o Espírito falou contigo. Eu não sei qual foi a separação que o Espírito te revelou para que nós pastores pudéssemos ministrar. Mas se eu puder fazer um pedido e agradar ao coração do Senhor e agradar ao anjo da igreja, eu gostaria de ministrar o domínio próprio. E é algo tão lindo que tudo que o Senhor tem feito no nosso meio é algo extraordinário, é algo perfeito. Ele vem para completar e não tem quem o faça ser diferente. Porque se é o Senhor que quer falar, Ele vai falar e simplesmente vai falar. E não tem quem não gostou, meu querido, é a voz do Senhor. Não brigue comigo, brigue com Deus. Amém? Então vamos abrir a nossa palavra em nome de Jesus, lá em Gálatas 5:22. Nós vamos passar então estes 9 gomos até chegar ao domínio próprio. Em nome de Jesus, Gálatas 5:22, ele vai nos dizer assim: todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Se tiver alguma misericórdia aí, levanta sua mãozinha, que terá alguém que vai chegar até você, para você abrir a sua palavra, ainda que estiver aqui atrás. Amém? Tem gente que levantou a mãozinha aqui, algum irmão pode ajudar, em nome de Jesus achar. Eu sei que está na tela aqui atrás, mas eu quero que você abra a sua palavra também, em nome de Jesus. Achou, querido? Ótimo, vamos lá. E a palavra do Senhor vai nos falar: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade e esse último que é o de hoje, o domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então até aqui, queridos, vocês já têm o conhecimento que dentro dessa série nós estamos então falando sobre essas fatias, estes gomos do fruto do Espírito. Mas agora eu quero adentrar sobre o domínio próprio e eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Gênesis 4, versículo 7. Amém? Vamos lá. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Fecha seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a sua palavra, Senhor, foi lida nesta noite. A beleza da tua palavra, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, me diminua para que o Senhor cresça, Senhor, neste lugar. Que, Senhor, o Senhor, ó Deus, coloque as palavras, Senhor, sobre os meus lábios, Senhor, para liberar a palavra que tu tens para dizer, Senhor, nessa noite. Senhor, que, Senhor, possa se manifestar neste lugar. Que o Senhor pode, Senhor, mexer com as estruturas que aqui estão, Senhor, porque o Senhor conhece as estruturas. O Senhor sabe o que está fazendo. E é necessário, Senhor, que o Senhor, ó Deus, fale conosco e nos corrija. Que o Senhor nos ensine para que nós possamos traçar o caminho, Senhor, correto diante do teu altar. Para que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que agrada ao teu coração. Oh Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Obrigada por tudo. Aleluia, glória a Deus. Amados, vou tentar falar calmamente, porque quando nós falamos sobre domínio próprio, nós temos que começar a imaginar que sou eu mesmo que tenho que dominar a mim mesmo. Não é um domínio que eu tenho que dominar a vida de alguém, eu domino a vida de tal pessoa. Isso não existe. Eu tenho que dominar é o meu eu mesmo. Põe sua mão em você assim, ó. Diga para você mesmo, sou eu mesmo que o Senhor tem que trabalhar. É em mim mesmo que o Senhor tem que trabalhar. Aleluia. Na quarta-feira que nós tivemos a Escola do Reino, o Senhor deu um direcionamento para que nós pudéssemos colocar um espelho aqui na frente. E nós estávamos falando sobre a obra da carne naquele momento. E o Senhor falou, para tudo, porque vai ser da forma como eu quero. Você consegue olhar a si mesmo? Preste bem atenção, você consegue olhar a si mesmo? Só que a primeira pessoa que você precisa evangelizar, a primeira pessoa que você tem que dominar é você mesmo. Porque dentro de você existe uma luta. É uma luta da carne contra o Espírito. E a palavra do Senhor fala que o bem que eu preciso fazer, este não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. E deixa eu falar uma coisa para você. Todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Ou é só comigo? É só comigo que vem? Amém. E aonde entra o domínio próprio? Eu quero falar para você uma coisa. Domínio próprio, em algumas versões, ele não vai estar escrito domínio próprio. Ele vai estar escrito temperança. Tem alguma Bíblia aí que está escrito temperança? Então, está dentro da palavra, não está? E se a palavra diz, eu creio. Ali está? Ótimo. É dessa forma. Ele é chamado de temperança. E a temperança é a qualidade ou virtude de quem é moderado, de quem tem equilíbrio. É uma pessoa equilibrada.
A profeta está dizendo que está passando ali, ó. Eu nem estou olhando ali, eu estou olhando daquilo que Deus foi falando, amém? Mas mesmo Espírito, o Senhor já completa, amém? Só que o domínio próprio, ele não é a ausência da vontade. Você tem vontade, e isso faz parte do ser humano. Então o domínio próprio, ele não está com a ausência da vontade. Ele está quando eu tenho a temperança sobre ele, quando eu tenho o domínio sobre a minha vontade. Porque o que vai acontecer? O inimigo, ele vai oferecer para você. Cabe você dominar. Se ele te oferecer e você aceitou, você cedeu. Mas se você teve o domínio sobre você, porque muitas vezes a gente pensa que o domínio é o dominar o furacão. É também. Mas é o dominar a minha vontade, em primeiro lugar. É isso que o Senhor quer falar conosco. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Vocês vão entender o que o Senhor está fazendo hoje aqui. A pastora Karina aqui, a tempestade. Eu tinha um desejo na minha vida. Eu tinha uma vontade muito grande. Jovens que estão cursando aí, né, o colegial, o ensino médio, tem que se preparar agora para escolher a tua profissão. Aquilo que você gostaria de ser, né, para poder exercer para o restante da sua vida. Assim, essa jovem aqui, eu também sou jovem, continuo sendo jovem. Um dia precisei escolher aquilo que eu gostaria de ser. E veja bem o que eu gostaria de ser. Eu era uma criança em que, para mim, a forma como eu cresci, o ambiente que eu cresci, era um ambiente que a melhor defesa era o ataque. Então, tudo para mim, eu tinha que atacar primeiro. Defesa não existia no meu vocabulário, porque hoje vocês falam bullying. Amém? Hoje é bullying. Naquela época, a gente resolvia os bullying, era no soco, na bufetada, e se você chegasse em casa e contasse para sua mãe, ainda você apanhava em cima, que falou, o problema é seu. Não é desse jeito? Arrumou, te vira. Mas hoje nós falamos sobre o bullying. E eu fui uma criança muito atacada. Todos os nomes que vocês pudessem imaginar, era sobre a minha vida. E eu então não dominava. E eu só atacava. Não sabia me defender. Para mim a defesa era atacar. Alguém se sente assim? Ou está passando uma linha do tempo em você aí? E eu não compactuo com injustiça. Eu não compactuo com injustiça. Porque quando eu era menina eu sofri muito. E então a minha escolha, eu queria fazer direito. Fiz vestibular. Mas eu queria fazer direito, mas porque eu queria ser juíza. Porque eu não compactuo com coisa errada. E injustiça para mim, eu tenho vontade de voar no pescoço. Sai o famoso sangue nos olhos. Detesto injustiça. A palavra do Senhor diz, seja teu sim, sim, e o teu não, não. O que sai disso não provém de Deus. Só que infelizmente, hoje eu entendo, felizmente, porque hoje eu entendo os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não me tornei a juíza e a advogada que eu gostaria de ser. E eu chegava para Deus assim e falava assim, Senhor, o Senhor não me deixou fazer. Olha quanta injustiça, Senhor. Porque se eu for juíza, eu vou pegar e vou fazer isso. Se eu for juíza, eu vou fazer aquilo outro. Porque aquilo está errado, isso está errado, assim está errado. E começava a liberar todas as coisas
sem domínio. O Senhor falou assim: você não vai ser. Sabe por que você não vai ser? Porque eu chamei você para defender o meu evangelho. O reino que você vai defender não é este. O reino que você vai defender é o reino dos céus. Só que para isso, você vai precisar aprender a ter domínio próprio. Porque toda a história, ela tem dois lados da moeda. Você não conhece o lado da outra pessoa. Só que nós temos um grande problema de quando nós estamos nos deparando com algumas situações, de já vir, atacar. Quem é aqui que já teve vontade de esganar alguém? Tá baixinho? Vocês estão tão modestos assim? Todo dia o pecado vem. Você não tem vontade de esganar alguém todo dia? Gente, eu tenho todo dia. Às vezes mais do que talvez 8 horas por dia tem vontade de esganar alguém. Ou só é comigo? É desse jeito. Então, quando eu pedi para o pastor, eu quero falar sobre o domínio próprio, foi pelo fato daquilo que o Senhor me levantou para ser. O Senhor me levantou para pregar a justiça do Senhor. Só que para eu pregar a justiça do Senhor, eu tenho que conhecer a palavra dEle. Porque a palavra do Senhor é quem liberta. Se eu não conhecer a palavra do Senhor, não haverá libertação. E o inimigo, o vosso adversário, ele vai usar a palavra do Senhor para ir contra você. E se você conhecer a verdade vai te libertar. E você vai dizer para o inimigo assim: mas a palavra também diz. Estão comigo? Estão comigo? Então, se você tiver uma oferta do inimigo, você não vai ceder ela, porque você entendeu que você vai submeter-se a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Só que se você tiver uma fúria dentro de você, que tempo que você vai ter para se submeter a Deus? Tem uma certa história na palavra, em qual um grande sábio, chamado Salomão, ele teve que julgar. Nós estamos falando de julgamento. Olha como Deus é perfeito. Se você já pegou no espírito aqui, você já entendeu que com Deus a gente não brinca. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e nada vai parar. Está pegando no teu espírito? Nada vai parar, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nada vai ficar no caminho. E essa história é uma história assim. Vocês vão entender que você vai ficar furioso com essa história. Se você é como eu, você vai ficar furioso com essa história. Estavam lá 2 mães que acabaram de ganhar o seu pequeno bebezinho. E elas estavam ali amamentando os seus bebezinhos durante a noite. Porém, uma delas dorme sobre o nenê. E o nenê morre. E essa que o nenê morre, vai lá e troca os bebês, porque moravam no mesmo local. Quando então é chegado a parte que acordou, aquela que olhou para o seu nenezinho morto, disse: mas este não é o meu bebê. E a outra lá amamentando como se estivesse tudo tranquilo, porque eu estou com meu bebê vivo. E ali começa um certo problema. Você tem problema? Pensa bem. Então essas 2 mulheres pegam seus bebezinhos, um morto e um vivo, e leva até Salomão. E ali começa aquela discussão. O meu está vivo, o meu está morto, o meu está vivo, o meu está morto. Não, o dela que morreu, não, o meu que não morreu, não, e não, e não, e não. E chega essa causa. Só que é injusto. Porque aquela que morreu, aquela que perdeu seu filho, que perdeu seu bebê, praticou uma injustiça, trocando os seus bebês. É ou não é? Você acha injusto? Só que aí, o que acontece? Como resolver este problema? Olha lá. Obrigada, Mid.
Está ali, ó. Quem quiser procurar, 1 Reis 3:22, para ver que eu estou falando a palavra que está na Bíblia. Não é uma história inventada na minha cabeça. Ela realmente existe. E elas começaram a discutir diante do rei. Quantas vezes nós estamos diante do rei discutindo uma causa? Não é verdade? Que você acha injusto. E aí a gente começa ali a discutir, discute, não, tá certo, não, tá errado, não é isso, não aquilo outro, rei é assim, rei é assado, e Jesus não tá certo, que não sei o quê, pipi. E Salomão pega com a sua sabedoria, diga comigo, sabedoria, faz a diferença. De novo, sabedoria faz a diferença. Aí você vai dizer para você mesmo aqui agora, ó, se alguém tiver que ter sabedoria, que seja eu. Deu para entender? Mediante toda essa situação, ele dá uma sentença absurda aos olhos do povo. Já sei o que eu vou fazer. Corta o bebê no meio. Corta o bebê vivo no meio e dá metade para cada mãe. Alguém já leu essa história? É revoltante. Como assim? Já começa revoltante. A pessoa trocar a situação. Injusto. E depois vem um outro e fala assim, corta no meio. Gente, que justiça é essa? Princípio de sabedoria. Porque sabe o que acontece? A mãe verdadeira diz assim, não. Não corta não. Pode deixar com ela. É justo? Não. Deixa aqui, ó. Pode deixar, pode criar. Pode cuidar. Cuida. Não. Eu pago o preço de ficar sem. Quanto você está disposto a ceder para que mais pessoas ganhem? Eu já chorei tanto hoje. Porque o Senhor me fez ver uma linha do tempo. Você nem sabia. E quando Deus me trouxe essa linha do tempo, que eu lembrei quanto que eu sofri. O quanto praticaram a injustiça comigo. O quanto até hoje praticam a injustiça comigo. Porque nós temos a capacidade de fazer um raio-x na pessoa, com meus olhos que são maus. E eu não sei o que aquela pessoa passa por detrás dos bastidores. Deixa com ela. Eu prefiro que ela cuide. Pelo menos assim ele vai ficar vivo. Enquanto o Senhor me usa, Deus, o Senhor cuida de tudo que me faz chorar. Pode me usar, Senhor. Pode me usar, ainda que está doendo em mim, Senhor. Mas que através da minha vida, Senhor, vidas possam ganhar vidas. Possam continuar vivos. Não fiquem mortos. Ensina-me, Senhor, a dominar o meu eu, porque se eu não dominar o meu eu vou praticar a injustiça. Seja rápido no ouvir e tardio no falar, assim diz o Senhor. A ira do homem não provoca a justiça de Deus. E eu falava assim, Senhor, por que sempre lança essas palavras contra mim? A tempestade aqui, de fato, era uma tempestade. Hoje, graças a Deus, só pelo cabelo. Mas eu era uma fúria. Eu não compactuo com a injustiça. E vou continuar não compactuando. Certo é certo e errado é errado e ponto final. Não tem o errado, a mentira vai de tanto você falar, ela vai ser uma verdade. Não, a mentira de tanto ser repetida, ela vai continuar sendo mentira e ponto final. É desse jeito.
É sim, sim e não, não. É bênção ou é maldição. É vida ou é morte. E ponto final. É desse jeito. Quer você goste, quer você não goste. É desse jeito que o Senhor vai fazer. Só que os nossos olhos são maus. Mas eu falei para Deus: Senhor, está tudo bem. Se alguém tem que ter sabedoria, que seja eu. Mas antes de eu entrar neste nível da sabedoria, de pedir essa sabedoria do Senhor, eu chegava para o Senhor igualzinho o profeta. O pastor falou que de profeta eu vou falar de novo. Igual Abacuque. Eu chegava lá para Deus e falava assim: até quando, Senhor, o Senhor vai me fazer ver as coisas erradas? Eu fazia igualzinho o profeta Abacuque. Eu chegava para Deus e falava assim: até quando? Até quando a injustiça vai vencer a justiça? Até quando o Senhor vai me fazer ouvir essas coisas erradas? Aí o Senhor virou para mim e falou assim: filha, é o seguinte, já que você está se colocando neste lugar, fazendo a mesma indagação que o profeta Abacuque fez, tu tenha que ler o livro inteiro, come ele. Vai comer ele inteirinho. Leia Abacuque 10, 15, 20, 30 vezes, até você entender, porque você entendeu só o primeiro capítulo, o versículo 1 e 2. O restante você ainda não entendeu. Então come o rolo. Eu te chamei para pregar a minha verdade. Você precisa comer o rolo. Só que você está entendendo só aquilo que teus olhos podem ver. Eu quero que seus olhos carnais se fechem para que você possa ver agora os espirituais. Come o rolo. Você está então se identificando com Abacuque. Abacuque jamais colocou a minha autoridade em prova. Ele me questionou, mas jamais colocou a minha autoridade em prova. Ao contrário, ele foi para a torre de vigia. E ali ele se colocou em vigia. Sabe por que a palavra do Senhor diz vigiar e orar? Eu estou falando certo ou estou falando errado? Ou é orar e vigiar? Qual dos dois é? Vigiar, orar ou orar e vigiar? Ah, por quê? Porque primeiro eu tenho que vigiar e depois eu orar. Mas eu tenho que vigiar o quê? É a minha vizinha? É o meu irmão do lado aqui? Não, eu tenho que vigiar as minhas atitudes, as minhas ações, o meu posicionamento. Está nervoso? Ah, que bom. Está nervoso? Não é vai pescar, vai orar. Vai orar. E depois que você ora, aí você completa a palavra oração. Eu oro, depois vem a ação. Pode ser uma ação que Deus vai pedir para você, pode ser uma ação divina transformando o ambiente. E ali Abacuque foi lá. Senhor, meu Deus, colocou lá na torre, ó. Quem tem quarto de guerra aí? Não é lá que você vai lutar? E ó, chorou as pitangas para Deus. Acalmou a fúria. A ira do homem não provoca a justiça de Deus. A ira do homem não provoca a justiça de Deus. Mas Deus me conhece tanto, e te conhece tanto, que Ele diz: irai-vos. Porque Ele sabe que eu e você vai ter vontade de esganar um. Você tem vontade de esganar. Mas não aprendeu ainda. Mas eu tenho que falar 10 vezes. Mas não pequeis. Não pequeis. E aí, Abacuque ali, naquele momento com Deus. A panela de pressão, ó. Aí o Senhor vira, pega uma tábua e escreva o que eu vou te mostrar. Há um tempo determinado
há um tempo determinado. Vamos para Eclesiastes. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Há tempo de, você já conhece. E aí ele pede para escrever nessa tábua. Aí vem a justiça de Deus. 5 ais. Ai daquele que fizer isso. Ai daquele que fizer aquilo outro. Ai daquele que fizer assim. Ai daquele que fizer assado. Aí Deus começa com os ai dele. Então, queridos, seja rápido no ouvir e tardio no falar. A ira do homem não provoca a justiça de Deus. Vai para o teu quarto em secreto. Vai lutar as suas guerras lá no quarto em secreto. E aí Deus vai vir. Ai. Ai daquele que está fazendo injustiça com vocês. Ai daquele que está praticando tal coisas com vocês. Ai daquele que levantaram algo sobre o profeta que eu levantei. Ai daquele. Mas para isso, queridos, tem que dominar você mesmo. E ir para a sua torre de vigia. E pedir sabedoria. Quando Deus levanta Salomão, ele fala: Salomão, o que tu queres? E muitos estão pedindo carros, muitos estão pedindo dinheiro, muitos estão pedindo tudo menos o que deveria pedir: sabedoria. Por isso que eu falei, se alguém tiver que ter sabedoria, seja eu. Pensa vocês, não, sai rainha nos meus olhos sim. Quem nunca? Quem já assistiu aqui aquele filme lá de arte marcial, como que chama? Do menininho que levanta a perninha ali? O Karate Kid? Ah! Você até monta, né? Eu vou assim, e Deus fala: shh, essa guerra não é tua. Shh. Pastora, você está falando de domínio próprio. O que eu tenho que dominar? O que é dominar o meu eu? Vamos começar. Primeiro de tudo, sinto muito, querido, você tem que dominar a tua língua. A tua língua está dizendo lá em Tiago que é um pequeno órgão que está dentro da sua boca. E é capaz, ela é comparada a uma pequena fagulha. Que ó, incendeia uma mata inteira. Quero que você imagine agora uma mata inteirinha incendiada. Pensa aí, quando a gente vê nos noticiários, pegando fogo. Consegue imaginar aí? Vou trabalhar lá na sua mente. Quem já imaginou a mata aí, incendiada? Quantos alqueires está queimado aí? Agora você está vendo que está queimando para frente e para trás, agora está o quê? Tudo pretinho, pensa comigo aí. É assim o poder da tua língua. Para de achar as coisas. Para de achismo. Para de usar a tua língua para falar, porque o irmão é assim, o irmão é assado. Tu não conhece o outro lado da moeda. Você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar até aqui. Bate um papo comigo para saber. Às vezes você olha para mim e fala assim: nossa, ela vem assim já, ó. Parece um sargento. Nossa, só a cara dela já fala: você não sabe o que eu passei na minha vida. Senta comigo. É esse o nosso problema. A língua faz exatamente isso. Antes de você bater um papo com a pessoa para entender o que aquela pessoa passou durante a vida inteira, e entender o processo, entender o porquê ela chegou até ali, entender como a forma que Deus usa. Você já incendiou inteirinho uma mata. Por que antes de você lançar o teu achismo através da sua língua, você não vai conversar com a pessoa e entender a história dela? Às vezes ela está precisando tanto de você. Esses dias a profeta, eu cheguei aqui assim, ó, estabanada. A profeta chegou assim: pastora, eu falei: deixa eu. Está tudo bem? Não. Fale que não está tudo bem. E está tudo bem se você falar que não está tudo bem. Nós estamos aqui
aqui para amar uns aos outros e dentro da palavra ajudar o crescimento. Mas o problema é que esse pequeno órgão que está dentro da minha boca, que eu não domino, causa um estrago violento. E aí o que acontece? Aquele que não tem sabedoria, qual é o que ele vai fazer? A melhor defesa o que é? A melhor defesa dele vai ser o quê? E aí o que vai acontecer? Dá ruim. Dá ruim. E aí depois você ainda se arrepende, você vai falar assim, por que é que eu abri a minha boca? Palavra lançada é igual uma flecha. Não volta mais. Efésios 4:29 vai dizer assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra má, para quem não sabe o que é torpe, mas somente aquela que for boa para edificação. Não edificou, não fale. Isso é domínio próprio. Eu preciso te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Vai edificar? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não chega e fala assim, eu preciso te contar uma coisa, mas é segredo. Se é segredo, não conta nem para mim, porque eu posso falhar. Toma cuidado. A língua precisa ser controlada. Eu sei que dói falar sobre esse pequeno órgão, mas ele destrói. Então você precisa aprender a dominar. Isso faz parte do domínio próprio. Você tem que dominar a sua língua. Não vou amenizar não, falar que você tem que controlar o pequeno órgão que está na tua boca. Não, você tem que controlar a tua língua. É simples e objetivo, porque quando você usa ela, às vezes você não pensa, e você fala o que você não quer. E aí a gente até falou o que não quer, vai ouvir também o que não quer. Olha a explosão, olha quanta falta de sabedoria. Porque alguém não teve o domínio. Bate de novo aí, se alguém ter sabedoria, que seja eu. Está entendendo? Porque vai chegar uns enviados aí, que vai tirar a tua paz. Você vai entrar na dele? Seja rápido no ouvir e tardio no falar. Fica quieto. Vai orar. Senhor, como que eu entro nessa causa aqui? Senhor, domina eu, porque eu estou com vontade de trucidar aquela pessoa. Quer que eu fique um pouquinho mais forte? Eu tenho vontade de matar aquela pessoa. Que é assim que a gente usa em casa. Porque aqui na igreja, queridos, eu vou falar, não deveria ser assim. Mas aqui na igreja a gente fala assim, eu tenho vontade de... Só uma apertadinha assim, Mas lá em casa a gente fala até o que não deve. Quantos palavrões está saindo da sua boca? Lá na sua casa. Certa vez eu ouvi aqui, já falei isso para vocês. Porque pastor fulano de tal está jogando futebol? Meu Deus! Está falando tanto palavrão lá, mas é só um futebol. Mas quando ele sobe no altar, ele está uma bênção, querido. Da mesma boca não pode sair. Aqui dentro nós somos assim e lá fora nós temos que ser assim. Igualmente. Eu não posso ser lá fora uma outra pessoa. Então se eu tenho a carinha de repente de bravo aqui, você também vai me ver lá fora com carinha de bravo. Porque eu não vou ser duas pessoas. Eu tenho que ser transparente. Com Deus nós temos que ser transparente. Outra coisa que você tem que dominar é a sua mente. O que você anda pensando? Sabe por quê? Eu penso, logo eu executo, ou eu ajo. Eu não vou entrar nesse nível aqui de ensinamento. O que eu maquino aqui, eu ajo aqui. Por isso que tem que ter a temperança. Eu tenho que filtrar. Porque, gente, quem briga consigo mesmo aqui? Eu brigo comigo mesmo, ainda faço reunião comigo mesmo. E às vezes ali eu estou dominando a alegria, a tristeza, a angústia, até o juízo, né? Senhor, bota juízo aqui, porque está querendo fazer coisa errada. Isso é dominar você mesmo. Só que muitos não dominam isso daqui. Mente vazia,
Só que a cheia também, se não for de Deus. É forte, a gente às vezes só fala mente vazia, oficina do capeta. Mas quanta mente que está cheia aí maquinando coisa de Satanás? Por que a gente vê tanta atrocidade acontecendo aí? É porque está vazio? Ela está vazia, Satanás entra. Satanás entra, ele enche. Enche do quê? De maldade. Vai enchendo de maldade, vai cometer atrocidade. O que você anda pensando? E a palavra do Senhor, deixa eu pegar aqui, que esse eu não lembro de cor inteirinho o versículo, lembro partes. Mas quer ver? Filipenses. Vai nos dizer assim, Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seus pensamentos estão pensando em coisa boa? Ou não? Aonde estão os seus pensamentos? Em que? Em quem? Onde? Para o quê? Para quem? De que forma? O que você está pensando na sua mente está dando vontade de executar? É para boa coisa? Não é? Olha a sua carne lutando com o teu espírito aí. Quem vai vencer nessa luta? Quem está vencendo essa luta? Se você tiver dificuldade, está achando que não é Deus que está vencendo essa luta, procure a gente para te ajudar. Sabe outra coisa que você precisa dominar? É as suas vontades. Quantos manjares que desagradam a Deus estão sendo oferecidos para você e você está aceitando? A pornografia está te consumindo? Eu tenho uma vontade imensurável com pornografia. Eu tenho uma vontade imensurada na glutonaria, como em excesso. Cuidado até com o que você fala de novo. Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. É errado. É errado. Porque você não está dominando você. Você está comendo demais. Está errado. Tem que dominar, é glutonaria. E glutonaria é obra do quê? Da carne. Então são essas vontades. O que foi oferecido para Daniel? Banquete do quê? Dá para entender? E é tão forte isso, que os olhos, eles são, cuidado com seus olhos. Ele pode entregar o seu corpo inteirinho para as trevas. Quem é que já viu assim? Eu como com os olhos. Cuidado com o que você está olhando. Porque o que você está olhando tá bom, você vai querer comer. E o que você vai querer comer vai agradar a Deus? É desse nível que você tem que pensar. Ah, pastora, você está espiritualizando tudo? A palavra de Deus. Eu tenho que pensar. Porque eu tenho que lutar comigo mesmo. Eu tenho que dominar o meu eu. Eu tenho que temperar. Sabe para que Deus chamou a mim e a você? Para ser o quê? Sal. O que o sal faz? Se você pôr sal demais, o que aconteceu? Dá para voltar? Se você colocar sal de menos, fica bom? Só que você pode melhorar. Por isso que Deus te chamou para ser sal da terra. Porque nós temos que temperar. Sabe o que eu acho tremendo? Vou entregar uma coisa para você lindo. O fruto do Espírito, como eu disse, são 9 gomos. Ele começa com o amor e termina com o domínio próprio. Porque o amor entra e o domínio próprio tempera. Por isso que, olha o que Deus me falou aqui agora. Aquele texto que tanta gente ia me falar, de 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Mas ele vai dizer ali que o amor não arde em ciúmes. Sabe por quê? Tempera. Eu tenho domínio próprio. Calma
Calma aí com seus ciúmes. Você está temperando, balancear. Ele não se ufana. Gente, só reclamar não dá não. Quem é que gosta de ficar com uma pessoa do lado que reclama o tempo inteiro? Ninguém gosta. Tem que temperar. Tempera aí. Ele não regozija com a maldade. Ele não se alegra com a maldade. Fala para mim, pastor, aqui. Ele não é egoísta. Ele não se enraivece. Para mim não ficar com raiva, que é o domínio próprio, tem que temperar o negócio. Então entra o fruto com amor e termina com domínio próprio, porque ele tempera. O amor entra. Aí ele tudo pode, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E a temperança vem, coloca na balança. Nós temos que ser dessa forma. Senão nós vamos viver em atrocidade um com os outros. É dessa forma o domínio próprio. E eu falei, Senhor. Entendi. Então o Senhor me levantou para ser a tua juíza. Tu levantou-me para poder pregar a tua palavra, então. Ser a contadora, porque eu sou contadora, minha profissão é contabilidade. E agora eu conto as histórias do Senhor. Está entendendo? É isso que o Senhor fez com a minha vida. E para finalizar, queridos, nós temos que aprender a dominar a minha vontade, a minha língua, o meu pensamento e as minhas atitudes. E não se conformar com os padrões deste mundo. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Não compactue com as coisas que não agradam ao Senhor. Não participem das coisas que não agradem ao Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas antes das demais coisas serão acrescentadas, ele diz, busca o Senhor em primeiro lugar. E a tua é a justiça dele, não é a sua. Ele diz, vem buscar a mim e a minha justiça, e as demais coisas eu acrescento. O Senhor vai entrar a favor da sua causa. O Senhor vai entrar em favor do que está tirando a sua paz. O Senhor vai entrar em favor da sua vida, nessa causa que você quer, trucidar. Mas busca o Senhor e a tua justiça em primeiro lugar. E aí o Senhor vai vir. Ai daquele que tocar no meu profeta. Ai daquele que tocar num filho meu. Ai daquele. Ai daquele. Ai daquele. Aí você vai ver a justiça do Senhor se manifesta na sua causa. Tem lutas que é você que tem que agir, mas tem guerras que é do Senhor. E você precisa aprender a lutar com as ferramentas, com as armas corretas. E a tua arma não é o teu mau pensamento, a tua língua, a tua mão que age mal. A tua arma correta, quarto de guerra, jejum, oração, domínio próprio, fechar a matraca e se colocar na sua torre de vigia e vigiar e orar, e a ação do Senhor será sobre a sua vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Jesus. Esse louvor que está no fundo está dizendo, só em ti confiarei. Eu sou teu e tu és meu. Guia-me, Senhor, para que em tudo em ti eu confie. Ele está dizendo para que em tudo em ti eu confie.
Entrega ao Senhor a sua causa agora. Entrega na mão dele toda a sua ira, toda essa situação que você está achando que é injusta. Mas pense também se não é você que está praticando a injustiça. Senhor, que o meditar do meu coração e o falar dos meus lábios sejam agradáveis a Ti. Às vezes nós estamos achando que é injusto um algo, mas estamos olhando somente com o nosso lado. Será que não é você que está praticando a injustiça? Olhe com os olhos do Senhor. Se for a seu favor, o Senhor vai entrar. Se não for, peça perdão. Hoje em dia é difícil a gente pedir perdão. A gente quer que Deus entre nas nossas causas, nas nossas injustiças, aonde nós ficamos irados, mas nós não queremos pedir perdão pelas coisas erradas que eu faço. É o domínio próprio e nós estamos encerrando o fruto do Espírito. Mas através do domínio próprio, eu quero levantar agora um clamor para que você comece a pedir perdão. Peça perdão. Peça perdão. Você tem pedido perdão? Porque você também erra. Você também erra. Para quem você precisa pedir perdão nessa noite? Mas às vezes nós louvamos aqui, o meu orgulho me tirou do jardim. Às vezes pelo teu orgulho, você não consegue liberar o perdão. E o perdão faz parte da sabedoria. A palavra branda aplaca o furor, assim diz a palavra do Senhor. Isso é o domínio. Eu sei que muitos de vocês estão sentindo dor na costa agora, porque parece que tem um peso, e tem. Eu estou sentindo ele aqui. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar agora em você e tirar todo este peso. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Peça perdão. Domina o teu eu aí dentro. O teu eu está brigando com você agora, nesse momento, dizendo: eu não vou pedir perdão. Tem gente que está brigando com o seu eu agora, dizendo: eu não vou pedir perdão. Domine isso. Domine isso que está falando dentro de você. Quando você dominar isso que está falando dentro de você, você vai começar agora a entender que o teu espírito está vencendo a tua carne. Porque é o teu orgulho que está dizendo: eu não vou perdoar. Só que tem coisas que eu não posso acessar e entrar, sendo que é uma responsabilidade tua. Eu não posso pedir perdão por você. Eu posso te ajudar a entrar neste acesso, para que você venha remir palavras que foram lançadas. Sabe as palavras que foram lançadas contra você? Começa a remir ela agora. Você é filho de Deus. Perdoa essas pessoas que falaram essas coisas de você. Peça perdão se você liberou alguma palavra errônea sobre a vida de alguém. Não deixe que o orgulho tire você da presença do nosso Deus. É fruto do Espírito. Ele tem que trabalhar aí dentro de você. Se não acessar aí dentro de você, se você não deixar o Senhor entrar dentro de você, eis que venho à porta e bato. Aquele que deixar eu entrar, deixa o Senhor entrar. Conversa com o papai agora. É você e ele. É a sua torre de vigia. Eu estou ensinando você agora a entrar neste lugar. O profeta começou a dizer: até quando, Senhor? Até quando? E eu sei que você está dizendo isso agora. Até quando, Senhor? Mas o Senhor está trazendo a chave para você agora. Vai para a torre de vigia.
torre de vigia agora. Ah, Senhor. Vem cá, pastor. Vem cá. Aleluia. Vai falando com Deus. Isso. Tem acessos que é só você e Deus. Quanta luta tem aí, não, gente? Eu sinto elas aqui. E não estou dizendo isso. Eu quero te ajudar. Porque eu estou sentindo ela. Está um turbilhão aí dentro. E eu acho lindo. Porque Jesus acalma a tempestade. O Senhor acalmou essa tempestade aqui, me dando maturidade, me ensinando como agir com a injustiça, me ensinando. O Senhor está ensinando você. E posso falar, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o Rei dos reis, o Senhor do Senhor. Eu carrego o ministério do mestre, mas eu não chego nem aos pés. Não sou digna de amarrar as suas sandálias. Eu posso só preparar o caminho para aquele que vem. E ele vem. Essa é a coisa certa. Ele vem. Aleluia. Senhor, graças eu te dou e muito obrigado àqueles que aqui estiveram, nesse santo lugar, neste lugar, Senhor, aonde o Senhor escolheu para habitar, e na sua habitação fez morada, e aqueles que entenderam têm sido abençoados na extensão da sua orla. Que a sua graça, que o seu amor, sua bondade possa estar continuamente, todos os dias presente na vida do marido, da esposa e dos filhos. Aqui hoje foi ministrado, Senhor, para a família, então eu não preciso fazer a oração da família, mas que a graça do Senhor, o grande amor do Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, dando uma semana de bênção e dando início, Senhor, sexta, sábado e domingo, 8, 9 e 10, a nossa conferência. Damos início à mudança de ciclo profético desta casa, 6 anos de existência, de ministério, abençoando Cordeirópolis e as autoridades que nelas estão. Muito obrigado, Espírito Santo. Abençoe a cada um que de uma forma sobrenatural acompanhou o mês de agosto, fruto do Espírito, e participou da Escola do Reino, Obras da Carne. Limpa, purifica, para que eles possam, Senhor, estar sendo tocado por Ti. Que a graça do Senhor, o grande amor do Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo